Senhor presidente, vereadora Ana Flávia, nobres pares, imprensa aqui presente, a Guarda Municipal. Gaúcho, quanto tempo, prazer em revê-lo. Os internautas e os amigos que vêm aí, na maioria das segundas-feiras, prestigiar a sessão do Legislativo. Meu boa noite a todos. Senhor presidente, vou tentar fazer muito rápido o uso da palavra, sobre dois temas que têm gerado polêmica e que um está diretamente relacionado a nós, vereadores, à Câmara Municipal. E hoje, extraoficialmente, até conversei com os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, nosso amigo Florentino e a Flávia, para que a gente possa sentar e ter uma solução sobre a LDO, sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Então, nós conversamos nos bastidores, e dessa conversa saiu mais um documento da Prefeitura. O prefeito do município de Vinhedo, Jaime Cruz, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência para expor e apresentar melhores esclarecimentos sobre o projeto de lei epígrafe, que se trata da fixação das diretrizes orçamentárias para vigorar em 2018. Aí ele fala, dos anexos informados no projeto da lei, que em razão do seu conteúdo e da necessidade, os mesmos serem compatibilizados com o que será disposto junto ao plurianual. Estes foram postergados em sua apresentação para seguirem juntamente com o projeto que estipulará o PPA. Não é possível, eu estou no 5º mandato e é a primeira vez que eu vejo a barbárie no município de Vinhedo de chegar uma LDO sem anexo. E se der 5 minutos de loucura, eu vou lá na Comissão de Finanças e Orçamento e faço os anexos aqui do município e vou privilegiar o Jardim São Bento. Eu posso, não tem anexo, eu vou fazer lá. Aí tem um anexo. Como é que os vereadores iriam votar esse anexo ou iriam emendar o projeto? E se alguém quiser responder, fica à vontade. Está aí, é só falar, estou aqui dando abertamente para todo mundo. Agora, não é possível, gente. Aí está falando que vai mandar com o plurianual. Aconteceu isso aqui em Vinhedo uma única vez, em 2013. Só que o prefeito, à época, que era o Milton Serafim, ele mandou a LDO com o PPA, mas respeitando o prazo da LDO, que é antes do recesso. A Câmara não pode sair de recesso se não votar a LDO. Agora, não dá, gente, para enviar que vai ser mandado de novo junto com o plurianual. O governo foi eleito em outubro, é o mesmo governo. Ele vem de janeiro a junho, que é quando se vota a LDO para o recesso parlamentar. E a Câmara, entre aspas, ou vota ou não vota, ou vota contra a LDO, vai ter que votar sem anexo. Aí ele usa um pequeno subterfúgio da nossa lei orgânica municipal, mas transgride a lei máxima que é a Constituição Federal. Agora, não é possível. A Câmara vai ter que votar a LDO sem anexo. Então, somos nós. Ainda alertei, falei com o jurídico da nossa casa, fala para fazer, como faz tudo meia boca, faz um anexo meia boca e depois ele poderá ser alterado por lei, alterando a LDO, alterando o PPA, assim que o PPA vier. Mas parece que isso não vai acontecer. Então vai ser a única Câmara Municipal do Brasil que vai votar LDO sem anexo. Então eu vou deixar aqui, claro, externar na tribuna, e até ao nosso jurídico, se eu me coloquei de maneira errada, que o senhor nos corrija aí, mas que o senhor fale nos vereadores. O senhor até deu o parecer para que ela entre, mas na verdade não pode, né? Ela não pode, nós não podemos votar a LDO, gente, sem ter o PPA. E está falando aqui, no ofício que ele encaminhou para a Câmara no dia 13 de junho, que será implementado junto à população vinhedense. Ótimo, isso tem que ser feito, mas poderia ter começado em janeiro, terminado agora, em junho. E aí a LDO poderia estar pronta e nós poderíamos estar votando. Então esse é um assunto que, aí é transgredir leis, Marcos Ferraz. Aí está transgredindo aquilo que não pode. Aí é um pouco demais. Aí pega a chave, fecha o Legislativo e administra o município de Vinhedo. Vou falar também mais um tema. O prefeito editou um decreto número 146,
31 de maio de 2017. O decreto, ele até é cabível, está aí tentando tomar as medidas de austeridade com relação ao poder público, dá oportunidade, tem muita gente que muitas vezes prefere reduzir a sua carga horária e também reduzir o seu salário. Eu acho que está perfeita a oportunidade. Tem gente que quer fazer isso e não pode, hoje não faz. Então tem um decreto, eu acho que é possível, pode ajudar muitas pessoas. Com isso vai estar aquelas pessoas que precisam sair e ter uma carga horária menor, desde que não afete os departamentos, que está bem subscrito aqui no decreto, ele é cabível. E ele fala de vários itens sobre a austeridade. Mas tem dois itens que eu gostaria de destacar hoje, nas outras semanas eu poderia estar falando um pouquinho mais. Tem dois que gerou um pouco de muita preocupação, principalmente relacionado aos professores. E o Rodrigo, acho que comentou, acho que na semana passada, sobre essa questão. Então, eu tive uma reunião um pouquinho com os professores aqui, o outro lá, principalmente com o PEB 2, que talvez, supostamente, seriam os mais atingidos. Hoje nós temos cargas horárias dos professores, que são 20 horas sala de aula, mais 10 de HTPC, que soma com mais o descanso remunerado, ele percebe por isso 150 horas mês. Então, um valor X. E o máximo que o professor pode fazer, no total, são de 51 horas aulas, sendo 34 em sala de aula e mais 17 dos HTPCs. Pois bem, então o governo fala nesse decreto que a ideia é deixar a pessoa com a carga reduzida ou a carga mínima. Tá, ele pode? Pode. Ele pode sim. Mas ele entra com um decreto de austeridade, para que se reduza custo. E eu não consegui enxergar ele tirando, muitas vezes, aquele que tem 51 horas aulas, eu não sei aonde que ele está reduzindo. Porque, senhores, é o seguinte, o professor ele dá lá as 30 normais e tem aquele que tem as 51 estendida. Então, ele ganha o seu salário naturalmente pelas 51 horas, como aquele que ganha o normal dá 30. Só que esse que ganha 51, ele ganha um único ticket de refeição. Ele ganha um único vale transporte. E a partir do momento que ele voltar esse cidadão que ganha 51 e voltar para as 30, naturalmente ele terá que contratar um novo professor. Em ele contratando esse novo professor, ele tem que pagar as horas que o cidadão vai trabalhar, mais um ticket de refeição e mais um vale transporte. Então, essa equação financeira, onde você fala em diminuir os custos com esse decreto, seria importante que até o governo, e a gente pode até fazer uma reunião com o secretário da Educação, a conta não fecha. É legal, ninguém está falando aqui que não é legal, mas ele estaria aumentando o custo para a municipalidade. Será que é viável, talvez, contratar um professor para dar 21 horas aulas? Será que são muitos casos? Nós não temos esse número em mão. Então, isso preocupou muito alguns professores. E devemos aí, no meio do caminho, não sei se algum vereador está sabendo desse tema a fundo e poderá estar aqui explanando sobre essa situação? Não, só para contribuir, nós votamos um requerimento com alguns questionamentos a esse respeito. Então, se o governo até puder responder com agilidade, eu acho que a gente vai ter as respostas. Justamente a gente pergunta isso, né? O custo-benefício, por que tomou a decisão, se tem algum embasamento legal, se tem alguma cobrança do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Então, a gente espera que o governo realmente responda isso para que possa ser esclarecido aos professores, né? Entenda bem, ele até legalmente até pode, mas quando você fala em austeridade e mudar, então você não consegue enxergar que isso vai acontecer. Pelo contrário, você vai gerar um custo maior em cima dessas novas contratações, com mais os benefícios, mais os encargos, enfim, com tudo, inclusive com o Vale Transporte. Então a gente deve esperar o requerimento ou ir até com o secretário da Educação para que ele possa esclarecer. Eu acho que esclarecer, inclusive para os vereadores, mas principalmente para a rede pública, porque eles são os que estão mais apavorados. E agora o que mais apavorou a todos, que já foi tema de discussão aqui nessa casa, é que lá no seu artigo 10º, o prefeito diz o seguinte, seção 6, alteração do regime jurídico.
O Poder Executivo Municipal encaminhará projeto de lei à Câmara Municipal de Vinhedo visando a alteração do regime jurídico dos servidores, sem que este implique em redução de direitos e garantias dos mesmos, observadas as condições de trabalhos desempenhados com base no Decreto Municipal número 3 de janeiro de 2017. Pois bem, eu fui um dos vereadores que já no começo falei que a Prefeitura até deveria, a maioria dos órgãos públicos, ele é regido pelo regime estatutário. Vinhedo vem com muito tempo como CLT, o sistema CLTista ele onera mais a folha, onera mais o poder público, e o prefeito deve fazer isso sim, eu acho que deve, com calma, mas assim, é que gera um pavor, um terror no meio das pessoas que trabalham na municipalidade. Então, acho que, nesse sentido, tem que ser com calma. Já falei que hoje, para se ter garantia, você deve ter 2 fundos, que ou é Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. E acho que nós, a hora que esse projeto vier, com todos os estudos, com a aprovação dos funcionários públicos, que nós devemos aí ajustar com a municipalidade, que o valor dos estatutários do fundo deve estar vinculado a alguma receita do município. ICMS, Fundeb, eu não sei se o Fundeb pode, porque é muito simples. Cidades próximas, que são estatutárias, que têm o fundo, o que o prefeito fez? O fundo tem, e o dinheiro não mandou. E ficou devendo, e mudou o prefeito, ficou devendo mais ainda. E os funcionários, o que vai acontecer lá na frente? Não tem o fundo, que seria, entre aspas, o seu FGTS. Então, acho que nós temos que trabalhar muito bem nesse sentido, de ter uma conta vinculante ao fundo para o trabalhador da nossa municipalidade. Então, acho que assim, não sei se começaram os estudos, devem ter começado, devem fazer a apresentação, mas dá um alô para o funcionário público, porque muita gente está pensando o seguinte, olha, manda o projeto, a Câmara aprova, as pessoas são passíveis de ser mandadas embora. Não é verdade, ela vai ter a sua estabilidade e a garantia como servidor público concursado. Então fica uma dúvida, gera um pânico terrível, talvez caiba aí ao prefeito ele fazer um esclarecimento sobre esse regime estatutário, isso tem que ser trabalhado, não é da noite para o dia. Um projeto desse, eu entendo que demande aí no mínimo 6 meses de trabalho, deve-se fazer audiência pública com os funcionários públicos, para que não deixe esse terror e que os funcionários tirem as suas dúvidas diretamente com o gestor, aquele que apresentará o fundo. Então, a gente dá esse alento para que o poder público possa esclarecer o máximo aos funcionários como é que funcionaria o regime estatutário, porque virou um pouco de terror. Então, no meio da semana, a gente deve falar aí com o secretário de Educação, para ver se ele consegue nos explicar sobre essa questão dos professores e do fundo, que a municipalidade pudesse fazer um boletim, um informativo, não deixando que os funcionários fiquem em pânico, porque infelizmente é essa versão. Você que trabalha na Guarda, tem muita gente antiga, não sei se já gerou muita dúvida com relação a isso. Peço um tem uma parte. Tempo, vereador. Realmente, não só da Guarda, mas de várias secretarias têm nos procurado, e a preocupação é muito grande em relação como irá ser feito essa mudança de regime. E eu sempre tenho falado, pessoal, que nós vamos acompanhar, com certeza. Nós não podemos, vereador, deixar com que o funcionalismo público seja prejudicado com a mudança de regime. Então, acredito que vai ser aberto, e vamos acompanhar com certeza. Porque hoje, é o que o senhor falou, temos uma administração. Daqui 4 anos, 8 anos, 12 anos, como que vai ser? Então, nós temos que assegurar o direito do funcionalismo público em relação à mudança do Estatuto. Ok, vereador. Então, assim, nós temos que acompanhar, porque a prerrogativa, depois de aprovar esse projeto, a mudança do regime, é a Câmara Municipal de Vinhedo. Então, nós vamos estar muito atentos, nós vamos estar contribuindo, vamos participar das audiências, porque, assim, aí as pessoas perguntam para os vereadores, e nós não somos os gestores do fundo, nós não sabemos como é que ele... Um pouco nós sabemos como funciona. E tem aquele que pergunta, mas falta 5 anos para eu aposentar, como é que eu vou fazer? Então, isso quem deve responder é quem tem a predominância, quem vai efetivamente gerar esse fundo. Um desses 2 órgãos, eu entendo que são competentes para isso, para dar uma tranquilidade para o funcionalismo público. Meu tempo está se acabando, semana que vem falaremos mais. Obrigado, boa noite.